Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo empolgante para você, torcedor vascaíno, que hoje pela parte da manhã o Josh Wander, um dos sócios da empresa 777 Partners, a investidora que irá comprar parte do futebol do Vasco, pela primeira vez deu uma entrevista como o futuro dono da SAF do Vasco da Gama e deixou bem claro que quer colocar o Vasco no topo do futebol internacional e realmente confirmou o que irá fazer nesses próximos anos. Você quer saber? Fique no vídeo que a gente vai mostrar trechos dessa entrevista. Vamos falar também, inclusive, sobre outra entrevista, dessa vez do Carlos Roberto Osório ao canal do Rica Perrone, onde ele revelou aí quais serão os passos da 777 Partners dentro do Vasco, o que será feito, inclusive confirmou que será realizada o término da obra no CT Moacir Barbosa, mais 5 campos serão construídos, um estádio com capacidade para 4.000 pessoas dentro do CT e tudo isso irá acontecer ainda nesse 2022 e além dessas informações, muitas outras que você, claro, torcedor vascaíno, tem que ouvir. Vamos falar sobre o empréstimo de 70 milhões de reais e muitas informações importantíssimas. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, torcedor. Então é claro, também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, vamos tentar aí chegar na meta dos 2.000 likes e o seu comentário, se você está animado, está empolgado e se é claro também é a favor dessa constituição, dessa transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e deixar bem claro que esse vídeo será voltado completamente a trazer informações sobre a SAF dentro do Vasco. Eu quero iniciar informando sobre o empréstimo, lembrando, né, que o Vasco foi vendido, né, até o momento não foi confirmado, porque ainda terá que ter o Conselho Deliberativo, teremos que ter também a AGE, mas caso tudo venha a ser aprovado, o Vasco, o futebol, aliás, do Vasco da Gama, será vendido em 70% para a 777 Partners pelo valor de 700 milhões de reais. Desses 700, terá um adiantamento de 70 milhões em forma de empréstimo, aporte financeiro. E esse empréstimo, para chegar nas contas do Vasco, deve ser aprovado tanto pelo Conselho Fiscal quanto também pelo Conselho Deliberativo. Ontem já foi aprovado pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal deu um parecer positivo, né? Não é uma aprovação, mas é um parecer. Então o Conselho Fiscal já se posicionou quanto a isso e agora está nas mãos do Conselho Deliberativo para aprovar ou desaprovar aí esse empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais para pagar salários, pagar algumas dívidas que estão asfixiando atualmente o Vasco e, é claro, fazer o dinheiro rodar dentro atualmente do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que deve acontecer no Conselho? Uma reunião para aprovar ou desaprovar esse empréstimo, quando irá acontecer nessa próxima quinta-feira. Amanhã já teremos essa reunião, dia 24 de fevereiro, com transmissão ao vivo da Vasco TV às 7h30 da noite. Atualmente no Conselho temos 300 conselheiros, 120 da chapa Mais Vasco, 30 da chapa Sempre Vasco e outros 150 que são beneméritos e grandes beneméritos. Há uma grande dúvida no meio da torcida vascaína de como irá funcionar essa votação. O Estatuto do Vasco exige quórum qualificado. O que é esse quórum qualificado? É que no mínimo 2/3 aí venham aprovar a chegada desse aporte. No caso, como há 300 conselheiros, no mínimo 200 devem votar de maneira positiva para que esse empréstimo no valor de 70 milhões de reais caia nas contas do Vasco da Gama. É apenas isso, a necessidade aí de 200 votos, sim, para que o Vasco consiga receber esse valor, esse aporte financeiro e sanar as dívidas aí emergenciais dentro do clube. Votação amanhã, 7h30 da noite, só confirmando com a transmissão na Vasco TV. É bom nós, torcedores, ficarmos de olho aí. Quem está votando sim, quem está votando não, é claro, para ficar informado do que está acontecendo dentro do nosso clube. E após, né, é claro, a aprovação ou desaprovação desse empréstimo, o Vasco irá começar a se mexer de uma maneira mais intensa para levar ao Conselho Fiscal e também ao Conselho Deliberativo a aprovação ou desaprovação da Constituição da SAF. Porque tem que passar pelo Conselho Deliberativo para mudar o Estatuto. O Estatuto do Vasco deverá ser mudado para criar uma empresa dentro do próprio Vasco com esse nome.
Vasco da Gama SAF, Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. E para essa mudança no estatuto, porque o estatuto do Vasco não permite um clube empresa, no caso, né, uma SAF, será necessária a aprovação também do Conselho Deliberativo e após o Conselho Deliberativo, uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para que aí sim os sócios, que hoje em dia já tem algo em torno de 12 mil, votem a favor ou contra, no mesmo estilo de uma eleição, para ver, né, no que irá acontecer e ver também se será constituída e aprovada a SAF dentro do Vasco. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí a informação que o Josh Wander, um dos sócios fundadores aí da 777 Partners, pela primeira vez se posicionou como um dono da SAF do Vasco da Gama, se é assim que eu posso falar, né? É claro, ele ainda não tem essa confirmação, porque será necessária a resposta à aprovação via Conselho Deliberativo e a AGE, mas ele já está muito animado, numa expectativa muito grande de chegar dentro do Vasco e conseguir transformar o clube numa grande potência aí do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. Além do Josh Wander, a gente também teve entrevista ontem no canal do Rica Perrone do Carlos Roberto Osório, onde ele trouxe informações importantíssimas para você, torcedor. A gente quer iniciar falando sobre essa entrevista do Josh Wander, para vocês derem uma olhada aí nas palavras que ele disse sobre o Vasco e deixou bem claro com os seguintes dizeres: nosso objetivo é tornar o Vasco uma superpotência global. Então, dê uma olhada aí nas palavras desse grande investidor que vai tentar e vai fazer de tudo para recolocar o Vasco no topo do futebol mundial. Multi-club is really very simple. We must build each club to be successful and as successful on the sporting side as it possibly can be. Every club is going to have to make tough decisions about its talent and its business at some point, and just as every business does. And when you have to make a decision, you weigh that decision both for the economic benefit, the long-term viability of the business, and of course the short-term cost. And so we expect that those decisions will have to be made over time, but it should be clear that those decisions would have to be made at larger clubs and they'd have to be made at smaller clubs. Our intent is to build Vasco into the global superpower that we think it can be, given its history and tradition, and the talent pool that exists in Brazil. And as Brazil as a country evolves, and as Rio as a city evolves, and as the people around these clubs and countries prosper, we believe that the Brazilian League will have the capacity over the coming years to rise to one of the top leagues in the world. And when that happens, the hope is that that we're acquiring players from other clubs around the world, and not vice versa. So it's really important, I think, within the context of the multi-club strategy that you look at it through the lens of competitive sport and the spirit of competition. And you know, the spirit of competition means that you doing everything in your power to ensure that your club is winning. And that I can promise the Vasco fans we will do. Tá legendado, mas ele tá demonstrando estar muito empolgado em recolocar o Vasco nesse topo aí do futebol nacional e internacional. Prometeu fazer o Vasco vencer, aliás, né, e quer realmente tornar o Vasco uma superpotência global. Além disso, ontem a gente teve a informação na parte da noite que já houveram conversas de algumas páginas do Vasco, né, com a 77 Partners, com alguns executivos, aliás, da empresa, e realmente a empresa se surpreendeu com a quantidade de acessos tanto ao site, tanto também de mensagens recebidas pelos torcedores vascaínos, e parece que pro lado de lá a situação tá bem empolgante. Eles se empolgaram aí com o tamanho e com o engajamento do torcedor vascaíno nas redes sociais. Parece que tem um casamento bom aí vindo pela frente e a gente vai torcer para que tudo dê certo e principalmente para que o Vasco, é claro, sempre saia beneficiado. Se não for com SAF, se for com o SAF, o que é importante é nós, torcedores, vermos novamente o nosso Vasco, que nós não vemos há mais de 20 anos. Agora sim, falar sobre a entrevista do Carlos Roberto Osório. Antes eu só gostaria de dizer para vocês, se vocês querem ver mais trechos dessa entrevista do Josh Wander, vai no nosso canal de corte, tá aparecendo aqui, tem o link na descrição, vou tentar colocar aqui em cima aqui um card para vocês irem diretamente para lá, que a gente vai colocar todos os trechos aí dessa entrevista do Josh Wander durante a tarde, mas a gente vai tentar lançar o quanto antes para você e, é claro, já se inscreve e nos dê essa força. Mas seguindo, porque ontem teve entrevista aí do Carlos Roberto Osório, atual presidente do Vasco, porque o Jorge Salgado indo para fora, né, indo para os Estados Unidos, quem responde pelo clube é o primeiro vice-presidente geral,
que é o Carlos Roberto Osório. Ontem ele deu essa entrevista aí ao canal do Rica, já como praticamente um presidente do clube, e ele abordou diversos temas sobre a chegada da SAF. Temas, inclusive, que geram dúvidas aí no meio da torcida vascaína. O primeiro tema aí que eu gostaria de trazer para vocês, inclusive eu vou trazer dois nesse primeiro trechinho que eu vou passar, é sobre o investimento principal. Ele deixou claro o que irá ser feito com os 700 milhões aí que chegarão da SAF do Vasco da Gama. Inclusive, também falou sobre São Januário, porque há uma dúvida. São Januário será alugado? São Januário será dado à SAF? O que irá acontecer? Então, o Carlos Roberto Osório falou sobre isso ontem em entrevista ao canal do Rica. O Vasco da Gama está fazendo a SAF com 3 objetivos principais ou com 3 garantias que nós temos que ter. A 0001 é ter novamente o futebol do Vasco competindo em alto nível, a nível nacional e a nível sul-americano. Isso é condição sine qua non. Se o investidor vem e procura o Vasco, e alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil: olha, nós queremos um clube, vamos botar um dinheiro, vocês vão formar jogadores, nós vamos vender esses jogadores, e aí a gente vai levando e tal, vamos formar jogadores para fora. Olha, esse não é o investidor que nós queremos. Nós queremos um investidor para colocar num dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil, para colocar dinheiro para esse clube voltar a disputar todas as competições que participar. Para isso tem que ter recurso para o futebol. E além disso também, como vocês viram, né, o Osório citou outro ponto importantíssimo que gera bastante dúvida. A política do Vasco irá influenciar ainda dentro da SAF? A gente sabe muito bem que a política do Vasco é muito conturbada, a política do Vasco atrapalha o futebol. E essa é uma dúvida da torcida vascaína. E o Osório falou sobre os beneméritos, conselheiros que entravam em vestiários e sempre atrapalhou o andamento do futebol do Vasco. O que irá acontecer com eles na SAF? Então ele vai falar sobre isso e também irá falar sobre investimento, obras no CT Moacir Barbosa e muitas outras coisas que irão acontecer. Dê uma olhada aí nas palavras do Carlos Roberto Osório. No pacote de obrigações da Vasco SAF, a conclusão dos nossos 2 centros de treinamento. O centro de treinamento do futebol profissional e o centro de treinamento da base. Isso vem com dinheiro da Vasco SAF. E essa grana entra esse ano de 2022, iniciam-se as obras para a conclusão dos nossos centros de treinamento. E nós estamos falando de centro de treinamento, Rica, de primeiro mundo. Qual é o conceito que nós e o nosso parceiro 777 entendemos? O Vasco é topo, elite do futebol, quer disputar todos os títulos. Para fazer isso, ele tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura de padrão mundial. Então, o nosso centro de treinamento do Vasco da Gama Futebol Profissional, 7 campos de futebol, mini estádio para 4 mil espectadores, refeitório, alojamento, tudo que você puder imaginar vai estar no nosso centro de treinamento do Vasco da Gama. Hoje, o nosso centro de treinamento tem 2 campos, são mais 5 campos, incluindo um estádio. E para a mesma coisa para a base. Então, esse dinheiro que entra ao longo desse tempo, em 3 anos, todos esses investimentos têm que estar concluídos, dentro dos 700 milhões de reais, entendeu? Não é obra de igreja, é obra para dar um pancadão e concluir a obra. Esse é o objetivo. Isso passa a ser totalmente responsabilidade da Vasco da Gama SAF. O Clube de Regatas Vasco da Gama, os nossos conselheiros, os nossos beneméritos, eles não terão nenhum dizer mais sobre o futebol do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama está representado na SAF no Conselho de Administração, mas numa posição de minoria. O político do Vasco da Gama vai ter uma cadeira no Conselho de Administração da SAF, representando o Clube de Regatas Vasco da Gama, numa posição de minoria. A decisão se vai comprar, se vai vender, se troca o técnico, bota o técnico, o que vai fazer, é uma decisão da companhia que tem um controle privado que vai tomar as melhores decisões de acordo com o plano de negócios pré-estabelecido, tá certo? Então, acaba a interferência, muda a diretoria, muda tudo, acaba aquele conselheiro que vai no vestiário, reclama de um, reclama de outro, você passa a ser uma empresa profissional. Então, como vocês viram aí, participação política no Vasco vai ficar praticamente inexistente. É claro, dentro do futebol, investimento pesado por parte da 77 Partners. É claro, volto a repetir, se você quer saber mais trechos, foi uma entrevista de 30 minutos, a gente só colocou pequenos aqui, trechinhos para vocês, vá no nosso canal de corte, porque lá vai ter outros trechos importantíssimos que você, é claro, não pode perder. Então se inscreva lá também, deixe seu like por lá, e, é claro, compartilhe, porque o nosso objetivo é fazer com que o canal Cortes do Gigante seja o maior canal de cortes aqui do YouTube vascaíno.
Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Muitas informações, muitas notícias importantes. Se curtiram, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos e saudações vascaínas. Se tá empolgado, deixe seu comentário. Aqui é Vasco e muitas coisas ainda podem acontecer durante tanto os próximos dias quanto também nesses próximos dias. Se tratando de final de semana, carnaval, muitas novidades, você tem que ficar ligado. Grande abraço a todos, saudações vascaínas.